Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será grandezas e medidas. O nosso objeto de conhecimento será medidas de tempo, leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relação entre unidades de medidas de tempo. O tema da nossa aula será medidas de tempo, relação entre hora e minutos e entre minutos e segundos. E o que é que nós vamos estudar hoje realmente? Hoje nós vamos ver a relação entre horas e minutos, entre minutos e segundos, e a relação entre o dia, entre horas e entre minutos. Ah, professora, eu acho que a gente já teve uma aulinha dessa. Bom, a gente já teve uma aula inicial sobre as medidas de tempo. E aí, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos relembrar e vamos aprofundar o nosso conhecimento, tá certo? E aí nós começamos, lembrando, o que é que nós usamos para marcar o tempo? Quando a gente fala de marcar o tempo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os relógios, não é isso? Então, o que é que a gente usa? Relógio. E eu tenho dois tipos de relógio. O relógio digital, que é esse que já vem bonitinho aí com os números pra gente. E eu tenho o relógio analógico, tá? Que é esse reloginho aí, que a gente também chama de relógio de ponteiro. E aí, só pra gente lembrar, o ponteiro menor vai marcar a hora, o ponteiro maior vai marcar os minutos, e o ponteiro mais fininho que a gente tem aí, ele vai marcar os segundos, tá? Aquele que anda mais rapidinho no nosso relógio, tá certo? E aí, para a gente fazer também uma retomada histórica, a gente tem que relembrar que ao longo da história, a humanidade, o ser humano, ele usou diversos instrumentos para medir a passagem de tempo. E aí a gente já inventou o relógio de sol, o relógio de areia, os relógios de ponteiro e os relógios digital, Então, essa daí é a evolução dos relógios assim ao longo da nossa história, tá bom? Ah, professora, mas será que é só o relógio que eu vou usar para marcar o tempo? Eu também posso usar o calendário, lembra? Porque quando eu falo de tempo, eu não estou falando só de hora. Eu estou falando também do dia, da noite, dos dias da semana, dos meses do ano, tá certo? E dos anos em si, E só para lembrar, nós estamos no ano de 2022, tá? Não esqueça. Então, quando a gente fala em hora, que é o tema da nossa aula, Eu vou ter a hora e a meia hora. Quando eu falo hora, eu estou dizendo hora exata. É a hora fechadinha, tá? Sem os minutos. Então, preste atenção. Os relógios estão marcando a mesma hora exata antes do meio-dia. Por que é importante eu dizer isso antes do meio-dia? Porque no relógio de ponteiro eu não vou saber quando estou falando do dia e da noite, Já no relógio digital fica mais fácil, Porque depois de 12 horas ele começa 13, 14, 15, aí já dá a entender que é o período da tarde. Mas, então, nós temos o relógio digital e o relógio de ponteiro. E ambos estão marcando 9 horas, tá? E aí, só para a gente relembrar da relação dos ponteiros, No relógio de ponteiro, o menor, ele vai marcar a hora e o maior vai marcar o minuto. Então, quando eu estou na hora exata, o ponteiro maior ele tem que estar no número 12, certo? E aí, quando eu estou falando do relógio digital, eu tenho o 9, eu tenho 2 pontos. E o que me diz que é hora exata são exatamente os 2 zeros que tem depois desses 2 pontos, tá certo? Então, quando eu estou olhando para o relógio de ponteiro, que eu vejo lá que o ponteiro maior está no 12, já sei que é uma hora exata. E aí pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nesse relógio que está aí, são 9 horas. E no relógio digital, o que me diz a hora exata é os 2 zeros após os 2 pontos, tá bom? E aí, do mesmo jeito, pode ser 1 hora, 2 horas, 13 horas, 14 horas. Vai depender do que estiver marcando no relógio, tá bom? Agora,
vamos praticar um pouquinho. No relógio de ponteiro, presta atenção nas perguntas, tá, gente? No relógio de ponteiros, em que número fica o ponteiro grande exatamente às 9 horas? Ponteiro maior, quando é a hora exata, onde é que fica no relógio de ponteiro? Fica lá no 12, né? Lembra? Acabei de falar. E nas demais horas exatas, né? Quando eu estiver falando de 1 hora, de 2 horas e das outras horas. O ponteiro maior, ele tem que estar onde? No 12 também, né? Então, para ser 1 hora exata, o ponteiro maior tem que estar no 12, tá bom? E no relógio digital, o que indica que são 9 horas em ponto? Esse em ponto também, gente, é um modo de falar, tá? Ou qualquer outra hora exata. E o que é que é? Quem é que lembra? Os 2 zeros depois dos 2 pontos, tá certo? Então, aí eu vou ter a hora, 2 pontos e 00, tá? E como eu falei, pode ser 1 hora, 2 horas, pode ser 13 horas, 14 horas, não tem problema, tá bom? Vamos continuar. Quando a gente estiver falando aqui de meia hora, tá certo? A gente vai ver agora meia hora, ó. Agora observe que os 2 relógios marcam 9h30 da manhã, ou seja, 9 horas mais meia hora. Se você observar nesse relógio digital, ele já não vai estar mais no 00. Ele vai estar na metade da hora. Se 1 hora tem 60 minutos, então a metade de 60 é 30. Então, no relógio digital, tem que, para ser 9h30, ele tem que estar 9h30, tá certo? Então, depois dos 2 pontos, tem que estar o número 30. Já no relógio de ponteiro, para indicar 9h30, o ponteiro maior ele tem que estar no número 6, tá? Como está na imagem aí. Então, se for 8h30, o ponteiro maior tem que estar no 6. Se for 10h30, o ponteiro maior tem que estar no 6 também, tá certo? Então, preste atenção. Que número representa meia hora no relógio digital? Qual é o número, gente, que representa? É o número 30, tá certo? Então, quando eu quero falar meia no relógio digital, eu já sei que vai ser com o número 30. Então, 7h30, 7h30, certo? E que número indica meia hora no relógio de ponteiro? É o número 6, tá certo? Tudo muito fácil, tudo muito simples, tá? Lembra, é só você ir praticando em casa. Agora eu quero falar só para a gente frisar e anotar tudo isso. Tá vendo o reloginho vermelho? 10 horas em ponto. 10 horas fechado. Ponteiro maior tá lá no 12. No reloginho azul, 10h30 ou 10h30. O ponteiro maior tá lá no 6, tá certo? Só para a gente anotar isso aí e ficar tudo bem registrado, tá bom? Ó, veja algumas maneiras de dizer os horários nos períodos da tarde e da noite. Como assim, professora? Lembra que eu falei que quando o relógio é digital, o período da tarde ele já não segue com o número 1 nem número 2. Ele vai seguir com 13, 14, 15, 16, 17, 18. E assim por diante, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Desse menorzinho aqui, ó, tá? É um relógio de ponteiro. Você imagina um relógio de ponteiro normal. E aí eu tenho o número 12 e vou seguindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um relógio normal. Então, até meio-dia, que são 12 horas, eu sigo normal aqui. Mas aí, se eu estou olhando o meu relógio de ponteiro e está no período da tarde, e eu não quero dizer 1 da tarde, né? Eu quero falar como se eu estivesse olhando no relógio digital. O que é que eu faço? Aqui no já dá 12, é só eu continuar. Sendo no período da tarde, ó. Você já vem para o maior aqui, ó. 13, 14, 15. 15 horas é o quê? 3 horas da tarde. 16, 17, 18, 6 horas,
tá certo? Aqui já dá 6 horas da tarde, que é o início da noite. Aí aqui, ó, 19, já é a noite. São 7 horas da noite, tá? Ó, 19, 20, 21. 21 horas, 9 da noite. E assim a gente continua, tá? 22, 23, 24 é meia-noite, tá certo? Então, lembra, no relógio digital, depois dos 12 que marca meio-dia, 1 hora da tarde ele vai aparecer com o número 13, tá certo? E aí é só continuar, tá bom? Então, a gente vai praticar um pouquinho, a gente sempre está praticando. Veja algumas maneiras de dizer os horários do período da tarde, ou seja, das 12 horas, que é meio-dia, até às 18 horas, tá? Que é às 6 da noite. 3 horas da tarde é o mesmo que 15 horas. Eu escutei alguém dizer aí, tá certo? Então, a gente vai fazer essas relações, tá? 17 horas é o mesmo que hora da tarde? 5 horas da tarde. 2 horas da tarde é o mesmo que 14 horas. 13 horas é o mesmo que 1 da tarde. E 4 horas da tarde é o mesmo que 16 horas, tá certo? Então, é só você ir praticando aí na sua casa, que rapidinho você já tá craque nas horas, tá certo? Então, vamos continuar aqui com o nosso assunto. A gente vai falar agora de hora e minuto. Quando eu estou falando dos minutos, eu vou contar ele de 5 em 5. Como assim, professora? Minha cabeça já está meio assim, aquele negócio de 13, 14, e agora a senhora vê de 5 em 5, mas a gente aprende. Vamos lá. Gente, meu reloginho de ponteiro aqui, tá certo? Se eu quiser dizer os minutos, por exemplo, 12h05, 12h10, 12h15. Como é que eu vou saber onde é que vai estar meu ponteiro maior? Seguindo aqui, ó, a tabuada de multiplicação do 5, tá bom? Ela te ajuda bastante. Então, cada espaçozinho desse aqui, ó, representa 1 minuto. Cada pontinho desse aqui, ó, tá? Cada pontinho desse é 1 minuto. Então, daqui para cá, eu vou ter 5 espaços. Então, eu vou ter 5 minutos. E daqui para cá também, eu vou ter 5 espaços, 5 minutos. Então, é só ir contando de 5 em 5. Então, aqui, ó, quando eu quiser falar dos minutos, eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 para fechar a hora, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar 3 e 10, o meu ponteiro menor vai estar no 3 e o maior vai estar aqui no 10, tá certo? Aqui no 2, desculpa, gente, aqui no 2, que significa 10 minutos, tá certo? Então, vamos praticar para a gente ir acertar e fechar o assunto, ó. Quer ver como os minutos são contados no relógio de ponteiro? O que é que a gente vai fazer? Completa os quadrinhos desse relógio com os números que faltam. Já começamos, né? Veja, já temos 3 números, 5, 10, 15. Aí aqui no 4, qual é o número que vem? É só eu somar mais 5, né? Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tá certo? Então, lembra, os minutos a gente vai contando de 5 em 5. Agora, preste atenção na segunda perguntinha. Entre o número 12 e o 1 do relógio, há 5 intervalos. E entre o 1 e o 2, ó, gente, daqui para cá, eu vou ter quantos intervalos? Eu vou ter quantos tracinhos, tá? Conta aí, ó. Eu vou ter 5 intervalos. Por quê, ó? Daqui para cá não anda 5? Então, eu vou ter 5 intervalos aqui, 5 aqui. Sempre nesses meinhos, eu vou ter 5 intervalos, tá certo? E quantos intervalos há na volta toda? Gente, para eu dar a volta toda, significa que eu andei 1 hora, não é isso?
E aí significa que eu tenho 60 intervalos, ou seja, 60 minutos. Tá bom? Que cada intervalinho desse, cada tracinho desse é 1 minuto. E a gente já sabe, já aprendeu aqui que 1 hora tem 60 minutos. Tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai falar de hora, minuto e segundo. Essa daí você precisa anotar no seu caderno, porque é uma coisa que você tem que estar revisando sempre, tá bom? Você já viu que 1 hora tem 60 minutos. Aqui do lado tá a abreviação, tá, gente? O H é de hora e o min aqui é de minuto, tá certo? Então, 1 hora vai ser igual a 60 minutos. E 1 minuto, ele vai ter 60 segundos, tá certo? 1 minuto vai ser igual a 60 segundos. O S é de segundos, tá certo? Então, 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto, ele tem 60 segundos, tá? Isso aí é uma coisa que você precisa anotar e não esquecer. Agora veja mais relações e depois a gente vai completando. Meia hora tem tracinho minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, qual é a metade de 60? 30. Então, meia hora ele vai ter 30 minutos, tá certo? Como é que eu lembro disso? Naquela nossa parte de hora e meia hora. Lembra que no digital sempre ficava no 30, tá? Agora, meio minuto vai ter quantos segundos? 30 também, né, gente? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Qual é a metade de 60? 30, tá bom? Em 2 minutos, há quantos segundos? Como é que eu vou fazer? Eu vou somar 2 minutos. Se 1 minuto tem 60, eu vou somar 60 com 60. E depois que eu somo 60 com 60, eu vou ter 120, tá certo? E 1 minuto e meio tem quantos segundos? Aí eu vou pegar 1 minuto, que é 60 segundos, e somar com meio minuto, que é 30 segundos. Então, vai ser 60 mais 30, que me dá 90, tá certo? E aí, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós vimos a relação entre hora, minutos e segundos, e também vimos a relação com o dia, né? E a hora e os minutos. Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido. Não esqueça, você precisa praticar. Está com dúvida? Pergunta a um adulto que está do seu lado. Está com dúvida ainda? Leva lá para o seu professor, que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em te ajudar. Então, um beijo e até a próxima aula.